E minha gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, dando continuidade do outro que eu estava falando aí, dando testemunho da minha filha, Maria Clara, da minha segunda filha. Quem não tá entendendo nada e tá entrando agora no nosso vídeo, no nosso canal, entrando aí, né, de paraquedas, mas um paraquedas muito bom, porque vocês vão testemunhar a graça que Deus fez na minha vida, muito grande, na vida de toda a minha família, de toda, gente, não é só da minha vida, foi de toda a minha família. E eu contei aí em outros testemunhos da vida do João, meu primeiro filho, na vida da minha segunda filha, Maria Clara, do meu esposo, William, tá bom? Então eu espero muito que vocês corram lá no outros vídeos e vejam essa compartilhação que eu estou fazendo aí com vocês, de contar um pouco da minha história, tá bom? E de tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E também vou contar também, gente, da minha história também, né? Porque antes de tudo, antes dos meus filhos nascer, primeiro nasceu uma pessoa para ter essa história toda contada, né? E eu vou contar para vocês aí um dia o meu testemunho. Mas hoje eu vou contar só mesmo das crianças, de tudo que aconteceu. Minha gente, o testemunho hoje eu vou contar do Lucas, né, do meu pequeno Lucas, e da Yasmin. Vou contar um pouco da Yasmin, que eu tive a Yasmin, né, uma filha muito planejada, nasceu na pandemia, gente. Foi uma filha assim que Deus trabalhou nos mínimos detalhes, porque eu engravidei dela, passei super bem na gestação dela, e no momento que foi para ganhar ela, gente, para vocês, incrível que pareça, os outros eu sempre tinha que ir um dia antes, um dia depois na gestação, né? Vocês viram que, quem não viu aí, né, tá vindo aqui pela primeira vez, escuta o vídeo lá da Maria Clara, que vocês vão ver o que Deus falou pra mim, né? E aí, Deus não já tinha prometido pra mim lá no início do vídeo da Maria Clara, na história da Maria Clara, ele tornou a dar continuidade nos meus outros filhos, né? Tirando todo o medo que eu tava tendo nas gestações. Então, o que aconteceu? Eu tive o Lucas e a Yasmin, gente, muito rápido. A Yasmin, eu cheguei no hospital, já estava ganhando ela. Estava com 10 dedos de dilatação. Então, você imagina que ela foi muito rápida? Foi muito rápida. Cheguei já ganhando. Mas, claro, gente, fiquei aqui dentro de casa, passei 19 horas de trabalho de parto. Começou às 4 da manhã, terminou às 19 horas da noite. Foi a hora que meu marido chegou do serviço. E aí, era 10 horas que o meu marido me levou pro hospital, né? E aí, sim, ela ganhou, eu ganhei ela. Então, eu passei esse tempo todo, né, em trabalho de parto. Não foi assim tão 100% rápido, mas Deus cuidou dos detalhes, porque eu tive todo o processo dentro de casa. Eu não precisei sofrer dentro de hospital, gente. Porque eu acho que a pior coisa neste mundo é a gente sofrer no hospital, né? Então, enfim, gente, contando esse momento da Yasmin, olha pra vocês verem. Eu tive a Yasmin. E aí, gente, eu pensei, eu e meu marido estava pensando do quê? Agora temos os 3 filhos que a gente sempre quis. Porque eu e meu marido sempre planejou em ter 3 filhos. Nós tivemos os 3 filhos. O que a gente pensou? Então agora vamos fazer a laqueadura. Na laqueadura, laqueadura não, gente, a vasectomia no meu marido. Meu marido, ele fez todo o procedimento para fazer a vasectomia. Ele não conseguiu fazer. E aí, minha gente, por que ele não conseguiu fazer? Ele fez todo o procedimento que era para ser feito. Tudo que o médico pediu, ele fez. Numa semana antes dele fazer a vasectomia, olha o que aconteceu. Eu aqui em casa, gente, estava rezando, pedindo a Deus, né, que se fosse da vontade de Deus pra gente fazer a vasectomia, que meu marido fizesse, e tava tudo tranquilo. Mas, gente, vocês acreditam que não foi a vontade de Deus? No mesmo instante, Deus falou no meu coração, ele não vai fazer a vasectomia. Confia em mim. O que eu te dei e o que eu vou te dar são os meus prometidos. Ali eu coloquei no meu coração, gente, e fiquei tão feliz, mais preocupada, mas deixei Deus agir. Eu não agi por minha vontade, agi com a vontade de Deus.
liguei pro meu marido. Meu marido pegou, eu falando com ele, falei assim, amor, deixa eu falar pra você. Eu tava aqui rezando e conversei com Deus sobre a sua vasectomia. Aí ele pegou e falou assim pra mim, amor, você acredita que eu também estava rezando a mesma coisa? E o que Deus falou? Desculpa aí, gente, é o alarme. O que Deus falou pra você? Aí eu falei assim, ó, Deus falou pra mim que não era pra você fazer. Ele falou assim, amor, você acredita que eu rezando aqui também, Deus falou a mesma coisa pra mim? Gente, é de arrepiar. Deus falou a mesma coisa pra mim e falou pro meu marido, no mesmo instante. E nós não tava conectados de saber que um tava rezando na mesma intenção, não. E assim foi feito, gente. Mas entenda que a desobediência do homem é uma coisa muito prejudicial para si próprio. Presta bem atenção que eu tô dizendo isso, gente. Deus na Bíblia diz, crescei e multiplicai-vos. E Deus falou para mim que os meus planos ali já estava, o que ele quis e que ele estava planejando para mim já estava sendo feito, né? O que eu fiz? Eu ganhei Yasmin, o meu marido ia fazer a vasectomia, não fez. Uma semana depois, depois disso, eu descubro que eu estava grávida de novo. De quem? Do Lucas. Só que, gente, do Lucas não foi assim um descobrimento tão rápido. Eu passei, ó, pra vocês entenderem, eu passei 5 dias com dor, sem dormir, de dia e de noite, 24 horas acordada. Vocês acreditam numa coisa dessa? E nesse momento que eu ficava acordada, gente, eu sentia muita dor, muita dor. Eu passei em médicos para poder ver o que estava acontecendo comigo. Gente, eu tive todos... Já vou contar até meu testemunho aqui bem rápido também. Eu tive todos os meus filhos sem menstruação nenhuma. E aí, o que aconteceu? No do Lucas, eu peguei e tive ele. Fiquei por 5 dias sentindo dor direto. No 4º dia de eu estar acordada direto, eu peguei, gente, e isso que eu já tinha feito teste de gravidez, tudo. E as minhas gestações só mostram, gente, tipo quando eu já tô ganhando um neném. Não é assim no primeiro já mostra a gestação, não. É já ganhando. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, tive no 4º dia um momento muito especial com Deus. Eu falei com Deus, falei assim, Pai, eu sei lidar com o visível, não com o invisível. Eu não sei o que está passando dentro de mim, mas o Senhor sabe. E aquilo que eu falei para ele, eu lido com o visível, não com o invisível, gente, é porque em 2018 eu tive 2 tumores no estômago. E aí foram retirados esses 2 tumores. Eu sentia as mesmas sensações de lá aqui, só que era diferente. Era uma dor mais intensa. Olha pra vocês verem. Era uma dor muito mais intensa. E eu falei assim, Senhor, se eu tiver com tumor novamente, que eu descubra. Mas se fosse uma criança do visível, que o visível é o quê? A criança. E o invisível é a doença, né? Se eu tivesse o visível, pra mim seria ótimo. Mas o invisível pra mim tá me fazendo sofrer muito. E assim foi, gente, a minha intimidade com Deus. Eu falei isso pra Deus. No mesmo momento, gente, eu senti muito forte comprar um teste de gravidez. Acordei meu marido no dia seguinte, né? Tipo, porque foi conversando com ele na madrugada. No dia seguinte, eu acordei meu marido e chamei ele. E falei pra ele, amor, eu falando com Deus, Deus me falou assim, assim, assim. Eu vou ter que comprar um teste de gravidez. Ele falou assim, mas você já fez vários testes, que não sei o quê. Eu falei, amor, se não for uma gestação, eu vou atrás de outro médico. O que eu não posso é sofrer, do jeito que eu estou sofrendo. O que me aconteceu, gente? O meu marido levantou, foi trabalhar, comprou o teste e me trouxe. Na mesma hora, minha gente. Na mesma hora, deu positivo. Então, o que acontece? Eu chorei muito, porque você falar algo pra Deus, muitas das vezes é o que você quer, mas não é o que você tá esperando, sabe? Nós, seres humanos, somos muito indecisos. Nós queremos uma coisa, mas quando a gente recebe, a gente se recua com medo,
né? Ação do inimigo, né, gente? O inimigo tá aí para atrapalhar os nossos planos com Deus, né? Então, você quer tanto e depois quando você quer, você se recua com medo de não querer mais aquilo. Mas mesmo assim eu chorei de tristeza, chorei de alegria, porque, gente, vocês acreditam que naquele momento que eu estava rezando lá, que eu falei, Senhor, eu sou 1000 vezes lidar com o visível do que com o invisível, e Deus me falou, comprar um teste, gente, parecia que foi isso aqui, ó, a dor sumiu, eu não senti mais dor nenhuma, e aí eu peguei, no outro dia dormi super bem, muito bem, nossa, quanto eu dormi bem. Mas nesta noite Deus me mostrou que era realmente uma criança, para mim não ficar com dúvida. Eu sonhei com o meu filho dentro de uma rua, gente, numa rua, nessa rua onde minha mãe morava, que esse foi o sonho, ó. Eu estava na rua da minha mãe, junto com a minha mãe, ela estava passando, nós estávamos andando pela rua, e essa rua, a água batia até acima da canela, e com uma água cristalina, minha gente. Uma água cristalina. Essa água que era cristalina, tinha um cesto com um bebê dentro. Idêntico ao meu filho. Idêntico. Então, o que acontece? Essa criança era uma criança branquinha. Era a coisa mais linda. Mas eu fiquei com aquilo no meu coração. Falava pra minha mãe no sonho. Mãe, mas ela vai deixar essa criança? Minha mãe falava assim, a mãe dela vai vir buscar. E a gente foi embora. E aí, gente, eu fiquei muito com aquilo no meu coração. E aí acordei. Acordei, ainda com aquele sentimento de ter deixado aquela criança no sonho. Mas mesmo assim, deixei Deus trabalhar. Vocês acreditam, minha gente, que o que aconteceu? Fui fazer a primeira ultrassom. O que deu na primeira ultrassom? A primeira coisa que apareceu, o menino. Gente, se eu falar pra vocês que nessa gestação eu tomei antibiótico, os médicos diziam que eu estava com o fígado cheio de gordura, e eu tomei vários antibióticos. Fiquei tomando laxante, porque meu intestino prendeu de uma tal forma que eu fiquei 15 dias sem usar o banheiro. Olha pra você ver, isso tudo antes de eu descobrir a gestação. Então, o que acontece? Deus já estava trabalhando ali, cuidando. Quando eu fiz a primeira ultrassom, apareceu a primeira coisa, o pipi da criança, mostrou que era realmente um menino, do mesmo jeito que eu sonhei, da mesma forma. E aí, Deus só deu a confirmação. Eu estava grávida de quê? De 6 meses já. E aí, você vê já o milagre acontecendo, né? E aí, eu tive o Lucas. Lucas perfeito, uma criança maravilhosa. Também cheguei, gente, ele já ganhando no hospital. Eu tava com 10 dedos de dilatação também. Só que a bolsa da Yasmin estourou lá, né? Que as médicas próprias estouram. Então elas estouraram lá embaixo. O Lucas estouraram lá em cima. Sabe o que aconteceu, gente? Do da Yasmin aconteceu uma coisa muito interessante. O da Yasmin quase que ela nasceu, gente, dentro do elevador do hospital. Você acredita? Porque o elevador quebrou na hora. E nós ficamos lá. Um máximo uns 3 minutos, gente. Mas esses 3 minutos pareciam uma eternidade. E aí eu quase ganhei a Yasmin lá. Dentro do elevador. Mas Deus não quis assim. E graças a Deus que Ele não quis. Porque seria horrível pra mim. Porque eu não gosto de coisa fechada. E enfim, gente. Voltando no Lucas. Acabou que esse foi o milagre de Deus ter me dado o Lucas. Me mostrado ele em sonho. Tirado as enfermidades que estavam em mim, porque, gente, poderia sim, eu estava com uma enfermidade muito grande, mas Deus reverteu do que? Do visível para do invisível para o visível. Então foi isso que eu acreditei muito que Deus tinha feito ali. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, o que eu disse lá no início da teimosia do ser humano, porque eu teimei com Deus, gente. Olha o que eu fiz. O médico, na hora, eles pediram pra mim e perguntaram. Porque como tava na pandemia, eu estava com muito medo, né? Desse negócio de morte, de tudo, né? E aí a médica perguntou se eu queria fazer a laqueadura. Eu falei que eu queria. Só que, gente, não era o querer de Deus. O que aconteceu? Tava marcada a laqueadura, só que o Lucas nasceu antes. Então, Deus não queria que eu fizesse.
Eu fui teimosa, quis tentar. Não aconteceu. Mas eu coloquei o quê? Aquele DIU. Gente, eu coloquei o DIU. O DIU me acabou por dentro. Ele saiu do lugar onde estava, sabe? Do útero. Queimou todo o meu lado esquerdo do útero. Gente, queimou por dentro tudo. Inflamou tudo. Eu cheguei a ficar com 42 graus de febre. E febre altíssima. E aí, para vocês verem a teimosia, Deus não queria que eu fizesse nada disso, nem que eu, nem que meu marido fizesse. Então, eu teimei, fiz, sofri as consequências, mas hoje eu digo para vocês, gente, hoje, extremamente, eu deixo a vontade de Deus agir na minha vida. Hoje, muita gente me pergunta, faz laqueadura, você tem muito filho, que não sei o que, mas eu digo, se for da vontade de Deus eu ter mais, eu vou ter. É a vontade de Deus, não é a minha. Porque quando eu quis fazer a minha vontade, eu só sofri. Então hoje eu deixo a vontade de Deus ser e agir na minha vida, gente. Então, o meu testemunho é esse, minha gente. De vocês entenderem que eu sou uma mãe, uma mulher que não tem menstruação há 13 anos. O meu filho mais velho tem 13 anos, tá? E eu nunca tive menstruação desde o meu primeiro filho. Eu tive meus filhos através de um milagre de Deus, de uma vontade de Deus, de um plano de Deus na minha vida. Então, se hoje eu tive todos esses filhos, como muitas mulheres aí fora quer ter e não pode ter, com a menstruação ou sem ela, eu tive sem ela e pela vontade do meu pai. Então, eu jamais, gente, vou fazer laqueadura, já contando aí pra vocês, né? Não vou fazer laqueadura, meu marido não vai fazer vasectomia. Se for da vontade de Deus, a gente tiver mais filhos, a gente vai ter. Eu me cuido, não vou dizer pra vocês assim, você importa dizer assim, ah, mas você se cuida? Me cuido, gente, eu tomo anticoncepcional de 3 em 3 meses pra não engravidar, porque como eu não tenho uma menstruação, eu não consigo fazer o controle natural daquele Binitz que o pessoal faz ali, da tabelinha, eu não consigo. Por isso que eu tomo a medicação, por conta disso. Mas se eu não tivesse, eu não tomaria nem medicação. Porque não é a vontade de Deus. Mas também é a vontade de Deus eu tomar remédio. Porque se não fosse, gente, eu tinha passado mal. Porque da primeira vez que eu tomei, lá atrás, gente, o quanto eu passava mal. E aí um dia eu rezando, pedindo a Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe do que eu passo, do que eu preciso. E eu não tenho, eu conversando natural, gente, com Deus, eu não tenho ciclo, mas eu preciso tomar. Se eu passar mal de novo, é que não é pra me tomar. Mas se eu não passar mal de novo, eu vou continuar tomando e vai seguir em frente. E assim vai ser a sua vontade. E é assim, gente, a vontade de Deus. O remédio não vai me tirar. Pode. Vai lá se lavar. Se lava lá, toma banho. Que eu já tô indo. Aí o que acontece? Não foi a vontade de Deus, nem é a vontade de Deus. E aí eu tô falando aqui com a Yasmin, né, gente? Um pouquinho. E é isso, minha gente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, né, do nosso vídeo. Se tiver edificado a vida de vocês, a vida do próximo, vocês acharem que esse testemunho é um milagre, né, muito grande, uma edificação muito grande para testemunhar para outras pessoas, compartilha, gente. Compartilha mesmo aí, deixa aquele like para o YouTube também compartilhar para outras pessoas. Se inscreva no canal, aquele que não for inscrito. E eu peço a Deus que abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? E que vocês tenham compreendido aí um pouco do nosso testemunho, da nossa vida espiritual com Deus. Amém? De uma experiência maravilhosa que eu tive com Ele. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.